A gente está no capítulo da obsessão. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar hoje o livro Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Dilane vai ler o Evangelho. Vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo que iniciamos semana passada. É o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Acho bom o senhor ler. Por quê? Uma realeza terrestre. De novo? Sim. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso a abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a esta morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. E a gente não cansa de ler essa mensagem belíssima, que nos cala fundo na alma, e onde estiver este Espírito, que receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, pela mensagem que nos alerta para os verdadeiros bens de nossas almas, a verdadeira riqueza, e dentre elas a caridade, o amor ao próximo, a abnegação, como disse ela. Que Deus a abençoe, que Deus nos abençoe e que juntos possamos iniciar esse estudo, Senhor. Juntos contigo, com a permissão de Deus, junto com a direção espiritual da nossa casa, o nosso irmão altivo, as nossas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, que sempre invocamos, a Dona Ivone, amigas queridas do coração. Em nome desses espíritos amigos,
do nosso irmão André Luiz, que escreveu a obra que iremos estudar, o Chico, seu médium, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, que iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Vamos lá. Não sei por que eu me apaixonei por essa rainha aqui. É muito bonita essa mensagem. Eu sempre leio e a Dilane abre sempre nela. Vamos lá. Nós estamos no item 18, a obsessão. Como lemos apenas uma página, creio que seria bom a gente iniciar, né? Vamos ler direto, até porque nós explicamos bem, porque na aula passada nós terminamos um pedacinho do capítulo 17, que foi intitulado a doutrinação, e iniciamos o 18. Vamos lá, Dilane. Obsessão. Obsessão. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Tá, então... Tá, deixa eu só falar aqui. Quando ele fala aqui que era necessário o quanto possível reduzir a heterogeneidade vibratória do ambiente, são os espíritos preparando o ambiente para o trabalho. E semana passada nós falamos bem sobre isso. Trouxemos para nós, para a sala de cura, para a sala de desobsessão, para o próprio salão, onde os espíritos preparam o ambiente para o trabalho. Essa era a sua dúvida? E não são todos escolhidos para esse trabalho. Eu estava querendo entender, aqui ele estava se referindo, limitar o número de encarnados no serviço de benefício. Sim, porque o trabalho dele era um trabalho que um encarnado se fazia presente. Nós vamos ver. Não é a desobsessão como nós fazemos. Então nós vamos ver aqui. Essa dúvida vai sair lá na frente. Tá? Fala, Dilane. Pelo que dá para entender aqui, o que compelia a direção da casa limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Não seria todos que trabalhavam em desobsessão. Vamos deixar então essa dúvida lá para frente, tá? Lá na frente a gente tira. Sim, não seriam todos, mas nós vamos ver que é o encarnado que entra para o trabalho de desobsessão. Eles estão esperando ali, mas nós vamos ver isso depois, tá? Mas eu posso tirar outra dúvida? Pode, se eu souber. Então, quando ele fala dessa heterogeneidade vibratória do ambiente, quando a gente faz um estudo, por exemplo, vamos dizer que você tem uma sala, sala 1, ela trabalha com o livro dos espíritos, tem determinado fluido, aquele ambiente fica com determinado fluido. Então, quando você vai distribuir os endereços, quando você vai tem a ver com isso? Tem a ver com o ambiente de trabalho. Quando a gente termina ali, por exemplo, o trabalho com os suicidas na sexta-feira, quem vê... Assim que a gente termina, os espíritos já estão preparando a sala para o trabalho da desobsessão, que é um outro trabalho. Então, a gente, como usa a mesma sala, é necessário um fluido específico para cada trabalho. A sala de cura
O ideal é que uma sala que trabalha com a cura seja somente usada para cura. Eles vão, satura a sala de fluidos específicos do mundo espiritual para que a gente possa trabalhar. E nós, semana passada, dissemos o respeito que nós temos que ter por esses ambientes. Então nós temos que chegar com a cabeça no lugar para poder trabalhar ali. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque uma vez, eu estudando ainda, no SEMA ainda, né? Eu estudando memórias, de repente resolveram trocar de sala. Depois teve uma comunicação e uma bronca terrível. Porque o ambiente estava todo preparado para aquele trabalho. Não pode. A sala é preparada para aquele trabalho, senão você complica. Eu não posso chegar aqui sexta-feira, não vou fazer o trabalho aqui. Vou fazer agora lá em cima, na sala das crianças. Não posso. E também a manipulação de fluido para atendimento do espírito tem a ver com o que a gente está estudando? A manipulação do fluido, porque às vezes eu preciso de um fluido. Do fluido para os espíritos se tem a ver com o atendimento que vai ser feito. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, por exemplo, ali estuda, vamos dizer, evangelho, aí tem um determinado fluido que ele trabalha. Sim, para a sala dos estudos. Aí eu não sei te dizer. O que fica bem diferente é você estudar aqui, por exemplo, no salão, a gente estuda o Memórias de um Suicida, em seguida a gente estuda o Evangelho. O que é até racional, porque o Evangelho vem trazer a esperança, a paz, né, para quem ficou aqui no salão estudando e para o próprio ambiente. Agora, eu não sei se é necessário, se para o estudo troca-se a ambiência fluídica. Não sei. Eu não sei. Eu sei que para uma reunião pública é diferente, porque as pessoas vêm com suas companhias espirituais e a porta é aberta. Então entram vários espíritos aqui. Que o ambiente é preparado, Aí, volto a dizer, o nosso respeito ao ambiente. A gente não entrar de qualquer maneira, não entrar comendo, não é lugar de atender telefone, não é lugar de conversar, né? Fumar, nem pensar, né? Nem pensar. Tá? Sim, quando acaba, normalmente a gente fica em atendimento, continuam os espíritos em trabalho, atendendo outros espíritos que chegam, e as pessoas precisam fazer silêncio, precisam colaborar. A gente tem sempre chamado a atenção para o silêncio, mas que o ambiente é preparado, Agora, quando você me pergunta, agora a gente estudou aqui obsessão, daqui a pouco a gente vai estudar aqui com os médios, muda a ambiência fluídica? Não sei te dizer, creio que não. Não sei, eu não sei te responder. Não pode. Não pode, eu não posso fazer aqui um almoço aqui. Posso até, como a gente faz, de vez em quando, uma vez ou duas vezes por ano, o culto do SEAP, que é preparado para isso, a gente faz aqui. A gente depois faz um lanchezinho ali rápido, pronto, aqui do lado. Mais nada, e em 10 minutos acaba tudo. Eu não posso fazer almoço nas salas, não posso. Eu fui ali na farmácia agora, por exemplo. Eu sei que a farmácia é um lugar preparado. Tem lá uma maca e que fica sempre espírito ali sendo tratado. E eu não me envolvo ali na farmácia. Quando eu vou, sempre eu saio danado da vida. Eu fui lá, aí estava lá a caixa vazia em cima da maca, quem usou lá, tomaram café lá, não é lugar de tomar café. E eu já falei isso 1000 vezes, mesmo que termine o trabalho, tem cantina para isso, tem... aí vai uma bronca aqui para o mundo inteiro. Tem cozinha para isso. Aí eu chego lá, está um copo de café sujo, está uma garrafa de café que está lá desde sábado. Aí eu vou comer o pescoço de alguém, aí eu sou chato, né? Não pode. Não é ambiente para isso. Principalmente ali, que tem os eflúvios do remédio
E quando eu estou muito cansado, como eu estava, não pude ir para casa, estava exausto, eu fico ali um pouquinho, eu me refaço. Saí de lá, vim para cá bem. Mas esquentei mais a minha cabeça quando eu vi aquele ambiente ali. Eu tirei as coisas, chamei a atenção de quem tinha que chamar, e falei, não é mais para fazer isso. Não pode. Então aqui não é ambiente de se tomar cafezinho, de se comer sanduíche, de se tomar refrigerante. Você tem que entrar aqui como se aqui fosse uma... Como é que é o nome daquela? Como é que é o nome, Luiz? Um lugar sagrado. É um tabernáculo. Um tabernáculo. O que é o tabernáculo? É um lugar que guardava as coisas sagradas. Isso aqui é um tabernáculo. Então a gente tem que ter cuidado. Educação. Então, como a casa é novinha e as pessoas estão aprendendo, eu dou até um desconto. Mas a gente já falou sobre isso. Aí você falar uma segunda vez, aí porque veio o médico que não é daqui, quis tomar café, culpado é quem é daqui e deixou tomar o café ali. O médico veio, quer tomar o café dele, ele sai dali e vai no lugar apropriado para tomar o café. E não ali que a gente usa para trabalho mediúnico. É uma farmácia que tem uma maca que a gente atende as pessoas, não somente fisicamente, mas mediunicamente. Você sabe muito bem disso. Dá passe. Eu não estava lá. Dá passe, né? Mas é a responsável. E Então, primeiro eu estava vou, mal também. eu vou no responsável. Tá. Não me interessa quem foi. Quem é o responsável pela farmácia? Pronto. Quem é o responsável pelo som? Eu não vou nele, eu vou no responsável. Não vou me desgastar com o trabalhador que está ali. Vou no responsável. Olha, eu quero isso, isso, isso. Né? Tem que funcionar. É uma casa de amor? É uma casa de amor. Mas se a gente não tiver disciplina, ordem, não se vai a lugar nenhum e não se ama ninguém. Não se ama ninguém. Né? Um trabalho desse de desobsessão, ele está falando aqui da obsessão, ele vai falar da obsessão, certo? Tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter o lugar adequado, o ambiente adequado. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Semelhante capítulo. De nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? Boa pergunta, né? Todo obsidiado é médium? Né? Na acepção legítima do termo? Todo aquele que recebe a influência, numa influência qualquer de um espírito é, portanto, médium. Né? Todos não somos médiums? Então a gente já está respondendo antes aqui. Todos nós não somos mais ou menos médiums? Não tem a intuição? Não tem a inspiração? Resposta. O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediário do bem que procede de mais alto. Quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Olha que beleza, né? Tanto médium das forças de elevação, quanto das forças do mal. Continua aí. Obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes, invisíveis ao olhar humano. Então, todo médium obsidiado nunca é um bom médium. Vocês querem saber o que é uma obsessão?
Está lá no Evangelho, lá no final, no capítulo 28, coletâneas de prece. Está lá bem claro, a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. O que é uma obsessão? É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Um mau espírito. Isso é uma obsessão. Então ele está dizendo aqui que o obsidiado é acima de tudo médium. O obsidiado, porém, acima de médium, de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo. Ele é médium, mas é sempre um enfermo, que ele está obsidiado, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Representando uma legião de espíritos doentes invisíveis ao olhar humano. A pessoa, quando entra na sala de trabalhos nosso lá, e que é verificado a necessidade de um atendimento específico, quantos espíritos são atendidos ali? Não é, Ladilane? Uma legião, tá vendo? Uma legião. Uma legião. E a gente precisa do auxílio de outros médiuns. Uma legião. E Jesus, se deparando com um espírito desse, do rapaz lá, ele pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então o médium obsidiado, ele não está só com um espírito obsidiano. Tem sempre uma legião de espíritos doentes. A gente, quando atende aqui no nosso trabalho mediúnico, se tiver 3 médios, incorporam 3 espíritos. Se tivessem 10, incorporariam 10. E a gente sabe que ali tem mais de 50. Às vezes mais de 100. E 2, 3 representam os demais. A obsessão faz muito mal. A obsessão mata. E muita gente morre por causa da obsessão. A obsessão faz com que as pessoas cometam crimes, mas não é levada em conta porque a nossa sociedade é materialista. A obsessão faz ser também pelo espírito bondoso? Não. A pergunta do Tiago: a obsessão pode ser feita por um espírito bondoso? Vamos lá. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito, né, sobre um indivíduo, que ele exerce sobre um indivíduo. O bom não vai obsediar. Ele pode até constranger. Não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas o mal não respeita o livre-arbítrio. Vamos lá. Então, assim, eu estou pensando, né? Porque, assim, se a gente não estiver no trabalho, não estiver estudando, não estiver assessorada pelos espíritos, que a gente está vinculado, a força deles é bem maior, porque é uma nuvem de testemunhas. Sim. Né? Sim. A força dele, eu costumo dar o exemplo da casinha. Você é um X e tem 10 dentro da casinha. Num vacilo teu, tu entra na casinha e não consegue sair. Sim. Por isso que o médium tem que estar vigilante. E no dia do trabalho, segundo o nosso irmão altivo, são designados de 4 a 5 espíritos para cada trabalhador, para protegê-lo, para facilitar a vida dele. Quando você não está no trabalho. E o nosso papel é estar vigilante, é estar atento. Agora, imagine os médios como não estão hoje aí. A gente tem tido aqui um retratinho 3x4. Quem vem aqui à casa, necessitado de trabalhar, porque os trabalhos pararam nas casas, são médiums e não estão aguentando. Alguns estão surtando. E até suicídio a gente já viu. Então vamos lá, continua, Dilane. Lembramos as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores. Acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo ou que nossos amigos comentam, a posição dos
obsidiados, que serão trazidos a tratamento. Então, o que ele está dizendo aqui? Poxa, é um problema, é alusivo à cura. Mas eu estou vendo os nossos amigos otimistas com relação à cura que vai acontecer com relação ao tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Aí o espírito vai dizer lá, o Alexandre, eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser cometidos nas promessas de melhoras imediatas. No campo físico, e de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro. Em cada caso, portanto, é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. O que ele está dizendo? A obsessão não é daquele momento ali. Estão vendo o momento, mas ela vem às vezes de séculos. Ao caso daquele menino lá daquela casa que nós fomos. Não é de agora, é de muito tempo. Você não resolve de uma hora para outra. Principalmente quando o obsidiado não quer melhoras. Quando ele não faz a parte dele, quando ele não se esforça. Então o que ele está dizendo mais aqui? Que nós não podemos prometer que vai ficar bom. Traz aqui que a gente resolve. Traz aqui que ele vai ficar bom. A gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe onde tudo começou. Aliás, numa contenda, a gente sabe quando começa, mas nunca sabe como vai terminar. Essa, a gente, quando é alheia, a gente não sabe nem quando começou. E os dois, na verdade, são doentes, são sofridos. Os dois precisam de socorro, os dois precisam de amor. Quando nós vemos aqui obsessões espetaculares por causa da escravidão, por causa da Inquisição, disputas de terras, briga por causa de terra, de ouro, coisas que vêm lá de trás. E quando você pega uma vítima, um obsessor que foi escravo, ele está com as costas cortadas ainda, sangrando. Ele está ainda longe dos seus amores que foram vendidos. E você vê naquele obsediado uma criança, um jovem, que a gente fica com dó, porque está vendo uma criança sofrendo, como em alguns casos que nós vimos. Porém, aquele outro sofre ainda os desmandos desse que agora está num corpo infantil, mas que outrora infligiu castigos atrozes. Então, ambos estão doentes, ambos precisam de amor, de carinho, de liberdade. Então, a gente precisa de uma casa séria, de um trabalho sério, para que possa resolver essa questão. Então, na maioria dos casos, num trabalho sério, numa casa séria, esses espíritos, eles são tratados, eles são cuidados e normalmente são trazidos a eles os parentes, que eles já não viam às vezes há séculos. E quando não pode trazer o parente, é dada uma notícia.
olha, está reencarnado. Veja onde eles estão. Porque muitas vezes aquele que persegue, ele está sentindo a dor do abandono, da saudade de ver. Ele sabe que a sua mulher foi vendida, ou que seu marido foi vendido, que seus filhos foram vendidos, foram separados. E eles cobram daquele, estou pegando um caso aqui fortuito, tá? Não estou falando de A nem de B, caso que eu já vi muitas vezes acontecer. Ele cobra daquele que está reencarnado, onde é que você botou o meu amor? Onde é que ele está? Você tem que me dar conta. Só que ele já está reencarnado, ele nem lembra mais. E quando sai do corpo, ele está fragilizado, ele se sente culpado e ele não consegue resolver o problema. É necessário uma terceira pessoa para intermediar tudo isso. Mas nós vamos lá, vamos continuar para ver se nós somos a última batatinha do saco, o médium do pacote, né, que fala, né? O último biscoito do pacote. Vamos lá, que ele vai falar muito bem do médium aqui já já. Continua, Dilane. Lê aí onde eu parei. Eu vou ler aqui de cima, que eu não me lembro onde você parou também. Ó. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei, foi aí que a gente parou. Sim. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos respondeu. Indaguei todos. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Continua. Dos 5. Sim, aqui atrás, ele fala aqui, deixa eu ver. Dos que 5. Nós não podemos dar esperança aos familiares. Aqui, olha. Eu não posso dizer para o familiar, ele vai ficar bom. Nem fazer promessa. Né? Nem fazer promessa. Olha, que tem gente que faz promessa? Tem. A gente não tem um caso difícil aqui mesmo? Tem um caso difícil que a gente já vem atendendo há 1 ano. E a melhora foi muito pouca. E a gente vem atendendo semanalmente. O pai sempre vem aqui. E o interessante, já que a Dilane perguntou, o interessante é que esse pai já foi em outra casa e o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Ele lá vieram os espíritos assim, assim, assim. Igualzinho vem aqui. E numa terceira casa, ele foi ao desespero do pai. Saiu do Rio de Janeiro, foi lá em Minas Gerais, na cidade de Barbacena,
procurou um centro espírita lá, que o filho dele, um outro filho, trabalha lá, buscou ajuda e que a mesma situação ligada à escravidão. E o obsidiado já está ali naquela situação há mais de um ano. Eu não posso dizer para ele vai ficar curado. Eu não sei como isso começou, quando isso começou. O fato é que ainda não terminou. E mais, a gente não pode dizer que começou ali, no momento em que ele escravizou aqueles seres. Porque muitas vezes, aqueles seres, na maioria das vezes, também escravizaram lá atrás. Já foram guerreiros. Quantos escravos fizeram os romanos? O próprio povo hebreu foram escravos dos egípcios. Então, não é só a escravidão de branco contra negro, essa foi a mais recente, né, para atender as necessidades das colônias, né? Trabalhar nas grandes fazendas, nos cafezais, no plantio da cana, enfim, não é aí. Mas pode ter certeza que esses que receberam a escravidão, esses que foram forçados a trabalhos escravos, vai buscar lá o passado. Então, como ele disse aqui, se perde na noite do tempo. E o próprio espírito esqueceu do que ele fez. Mas quando ele apanha, ele lembra, ele esquece que bateu. E algumas vezes a gente vê que aquele que está sofrendo agora, que está apanhando agora, e porque ele bateu, ele também apanhou lá atrás, antes dele bater. É essa vingança tola, um instrumento que o homem quer ser. Quantos se libertam disso? Nós vamos estudar ali, na próxima semana, não, quando nós terminarmos o livro da Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, nós vamos estudar o drama da obsessão. Mas Mas daquele grupo de 4 espíritos que estão obsidiando, ou 3, são 3, 2 filhos e um pai, que é o X ali da questão, uma menina perdoou. A menina que sofreu a beça perdoou e ela foi embora. Ela não quis se vingar. E o pai com os 2 irmãos queriam a vingança. Se perderam da irmã querida, da filha querida, se perderam dela. Por quê? Quiseram a vingança. Então essas situações a gente não sabe como começou, quando começou. Então nós não podemos prometer. Quando nós conversamos com esse pai, com essa mãe que vem aqui, sofridos, conversa conosco, a gente pode dizer, não, vamos ter fé. Vamos ter fé. Os espíritos nos estão ajudando? Como é que está o nosso menino? Está a mesma coisa. Deu uma estabilizada, ele melhora pouquinho. Eu falei assim, se está melhorando um pouquinho, está no caminho. Já fomos na casa da pessoa, já nos oferecemos de ir novamente, por pura misericórdia. Nunca dizendo que a gente vai resolver o problema. Quem somos nós? Vamos apenas como instrumento. Quando eu ia dizer para saber quem são os médiuns, não foi nesse capítulo, que a gente vai confundindo aqui, foi no capítulo anterior, quando vai socorrer o padre Marinho. É preparado todo um trabalho de socorro espiritual lá no Padre Marinho, né? Não, foi no capítulo anterior, que a mãe pede por ele, intercede por ele, e ele fazia parte de um grupo nas trevas. Ele estava lá, cansado, já estava cansado, havia 10 anos, olha só o padre, 10 anos como obsessor, numa malta de espíritos, já cansado, vem o socorro. Caraca, 10 anos de obsessão. 10 anos. Vamos lá, vamos recordar. E ele diz da responsabilidade daqueles que têm o conhecimento religioso. Ali foi um padre, mas certamente tem muitos espíritas, tá? E pastores também. Mas tudo bem, vamos lá.
Ele diz ali, mas vem cá, a gente precisa do encarnado para fazer isso? É imprescindível a presença do encarnado? O que o Alexandre diz? Não é imprescindível. Eles ajudam com seus fluidos, mas é por misericórdia que eles estão trabalhando. O trabalho da desobsessão ocorre aqui conosco sem a presença dos encarnados. Está aqui no capítulo passado, lembra? Está aqui atrás. Não precisa. Então, o Luiz não é bonitinho porque está ali. Aí vai descer por quê? Não, um trabalhador que está se antecipando à vida espiritual, e é isso que nós vamos fazer quando desencarnarmos. Vamos sentar aí e atender o povo. Só que o povo vai estar sem um corpo carnal, mas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Entenderam? Fala. Eu estou lembrando aqui que você tem o fluido a nível perispiritual. Então, você tem a possibilidade de fazer aquele atendimento pelo fluido que você tem. Quando você faz atendimento e você tem a pleiade de espíritos superiores te assessorando, aquele momento é um momento, pelo teu sentimento que está se renovando e você está se colocando à disposição da espiritualidade para aprender também, mas você vai diluir esse fluido perispiritual teu. Então vamos lá. Junto a esse trabalho. Não é o fluido perispiritual, é o fluido espiritual. Sim. Você tem um fluido material, que é do corpo físico, que é o fluido animal. Sim, o espírito não tem fluido animal, só o encarnado. O encarnado tem fluido espiritual e fluido animal. O fluido animal auxilia muito. Além do que, você está se quitando com alguns débitos do passado. Ainda tem mais. Eu acho que eu não me expliquei bem. A questão do fluido animal para o processo... É fundamental. Tudo bem, mas não é esse ponto que eu estou botando. Eu estou botando daquele que está ali incrustado em mim, lá no perispírito. Sim. Aquela gotinha negra que vem com aquela chegada daquela oportunidade. Sim. E naquela oportunidade, aquela gotinha negra, ela não vai voltar negra. Porque ela está sendo colocada ali para iluminar também. Você vai se renovando. Isso. Vai renovando, é isso. Porque aí mesmo. Esse trabalho faz uma limpeza perispiritual na gente também. A gente não tem esse interesse. Eu vou lá porque eu vou limpar o perispírito. Vamos lá. Não é isso. Olha porque só. se for por interesse pessoal também o negócio não vai funcionar. Não vai. Pena que a nossa hora já está quase terminando. Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho para esclarecer melhor, para a gente relembrar. Como ela não estava aqui, a Rosemarie, eu vou voltar aqui na minha página, não precisa voltar não, que vai ser difícil. O Kardec pergunta assim, o André Luiz. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição ao trabalho desse teor? Entenderam a pergunta? Vou fazer de novo. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição ao trabalho desse teor? Resposta do Alexandre. Não. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, então pode ser realizado lá, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Então pode ser feito esse trabalho inteiramente no mundo espiritual. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Eu estou lendo aqui a aula passada, tá? Da retrasada. Os postos de socorro e as organizações de emergências nos diversos departamentos de nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Quer dizer, avançados núcleos de serviço de desobsessão. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano, aí entra o nosso magnetismo, pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo.
Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Pronto, murchou a nossa bola, certo? Então a gente tem que vir para o trabalho com amor. A gente tem que vir para o trabalho preparado. A gente tem que, pelo menos, não atrapalhar o trabalho, que poderia ser realizado sem a minha presença. Às vezes você é isolado. Hã? Às vezes você é isolado, você está trabalhando. Pois é. Mas quantos a gente vê se envaidecer por causa de um trabalho desse? Se achar o doutrinador, se achar o médium. Tá, que é a grande lição. Mas vamos voltar lá para o nosso estudo aqui na frente. Vamos lá. Onde é que a gente parou, Dilane? Considerando muito interessante, não é aqui? Espera aí. Não. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. De 5 que constituíram o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidade de melhoras, mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Olha aí. Conhece todos os casos? Sim. Dos 5 que a gente vai trabalhar hoje, apenas uma jovem tem possibilidade de melhoras. Os outros é só para manter, para não piorar a situação deles. É o que nós falamos semana passada. Você atende aqui o camarada que é pinguço, que a mãe pediu, o pai pediu, o parente, o filho que veio aqui, atende lá o meu parente. Você vai lá, atende uma vez. Ele alivia. Você atende aquele monte de espírito doente que está com ele bebendo. Ele dá uma melhora, no dia seguinte ele vai comemorar no bar. A melhora. Você tira 50, vem mais 100. Adianta você ficar enxugando gelo? Você vai atender todos os pinguços da terra e ele vai continuar bebendo. Porque ele não quer melhorar. Ele quer continuar bebendo. Ele quer continuar no vício. Fala, Dilane. E arrumando outros pinguços. Ele quer continuar no vício. Então, a posição daquele que é ajudado é muito importante. Mas vamos lá, Dilane. Considerando... Muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei. Gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu. Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes, problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, que nós acabamos de dizer. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, continua. É quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que acontece a um homem diferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos,
na maioria das vezes, se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Está vendo? Se ele não quiser, melhora. Se ele não quiser, aquilo que é o exemplo que a gente deu antes de ler, né? Continua, Dilane. Esta a indefinição da maior porcentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Essa é a maior percentagem. É o que ele está dizendo. De 5, somente uma pode se melhorar. Continua. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem, igualmente, os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Entenderam isso? Quer dizer, às vezes você consegue afastar os espíritos que estão ali obsediando a pessoa, mas ela ainda precisa passar por problemas expiatórios. Ela continua com um problema físico. Eu lembrei de uma epilepsia. Sempre tem espíritos ali em torno do epilético, sempre tem. Mas se você consegue atendê-lo e ele busca a sua melhora, ele vai espaçar muito as suas crises. Ele vai precisar continuar com o remédio, mas ele não ficou curado definitivamente. Há situações que ele tem que passar por aquele tipo de expiação, de dor. A epilepsia é um mecanismo de defesa do próprio espírito, para desconectar o espírito. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, continua. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos Na cura. na cura. Lembra daquela moça, Dilane, que esteve aqui durante o culto? Se fez de tudo para ajudá-la, mas ela não quis. O que você vai fazer? Chamou o médico, toma um remédio, não quis sequer tomar um remédio que o médico passou. Tem a mediunidade, tem os seus vícios, quis continuar com os vícios. O que você vai fazer? Lamentar. Principalmente se uma pessoa querida sua. Não é? É que quando você está nesse processo, você, quando vem, você traz todo mundo. Então, você não é tratado sozinho. Exatamente. Né? É isso aí. Quando você vem, você traz todo mundo. Continua, Dilane. Se o obsediado está satisfeito na posição de equilíbrio, De desequilíbrio. há que esperar o término de sua cegueira. A redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Antes, obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente. Por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. É o caso que nós acabamos de citar. Né? A gente não consegue porque a pessoa não quer mudar. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. Vai, Adilane. A jovem... Pode ir. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Olha, a jovem está querendo melhora.
Por isso que ele disse, nesse caso aí eu só vejo um, porque ela está querendo melhorar. Tem lutado incessantemente contra as investidas das entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Olha aí. Então, quando é o obsidiado quer ajuda, tudo se favorece, mas quando não quer... E a luta dela constante ali, querendo ajuda, né? Faz a ligação dela com os bons espíritos. Exato. Isso que vai afastar os outros. Exatamente. Quando aquela moça quiser, ela vai sair lá da cratera, quando ela quiser. Mas ela tem que querer. Aí, por mais que a gente sinta, por mais que a gente ame a pessoa, né? Quantas vezes a gente também teve pensamento fixo em alguém ou em alguma coisa e nós não conseguimos nos movimentar? Quantas vezes? Né? Então, a gente tem que compreender o outro, cada um a seu tempo. A gente estuda muito a Dona Ivone. Hoje a gente estava conversando aqui. Quanta dor que ela procurou. E o pai a amava tanto. Meu Deus, você está com calor? Estou suando já. Que? O pai a amava tanto e não pôde fazer nada por ela. E ela ainda comete o suicídio. Primeiro, né, lá atrás, lá como Leila, ela abandona o marido, abandona a filha, não dá atenção ao pai e vai para suas aventuras. Quando retorna é tarde. Quando o pai descobre e manda buscá-la, porque ele tinha poder, quando ela chega, o marido já estava morto, a filha já estava morta. O arrependimento foi grande e ela não pôde fazer mais nada. Mesmo ali, ela poderia minimizar muito a sua dor, se ela ouvisse o pai que tanto a amava. Mas não, ela vai e comete o suicídio. O que afunda ainda mais aquele espírito nos seus desvairamentos. E o retorno é doloroso. Agora, foi uma sacudidela boa, porque olha o que ela fez depois como Ivone. Olha o trabalho dela. Exemplo para todos nós. Exemplo. Então, quando o espírito quer, aí por isso que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele tem que querer. Vamos lá, Dilane, continua agora. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsediados. Como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reunia-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais, e os obsediados
em tratamento. Os enfermos em número de 5. Olha aí, a obsessão, ela é presencial, esse trabalho aqui. Aquela sua pergunta lá no início. Os enfermos em número de 5, então, eram 2 médios de incorporação, mais 5 de apoio ali, que conheciam o trabalho. E 5 que seriam tratados. Continua, Dilane. Os enfermos em números de 5 apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavaleiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente Imbecilizados. E por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço, antes o assédio de que era vítima. Então vamos lá. Dos 5, 2 apresentavam enorme agitação. Outros 2 irmãos de sangue pareciam imbecilizados, né? Imbecilizados. E a jovem, que ele falou ali, se referira, controlava com esforço o assédio de que era vítima. Ela estava sentindo o assédio, mas estava controlando. Entenderam? Vamos continuar mais um pouquinho. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença. Está vendo? Nenhuma delas vê os espíritos superiores. Nos registrava a presença. Vai, continua. Em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si, com grande interesse, e através das conversações deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, exclamou Alexandre, elucidando-me. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera, ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação a vida que ambos eram já conhecidos de todas. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam estes ministros, respondeu o interlocutor algo irônico, porque afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Olha como eles são debochados, né? Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até ao esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Então eles tinham o propósito de fazer justiça com a própria É isso, tinha. E esses 2 que chegaram ali eram desencarnados, que ia servir de intermediário entre eles, né, e o médium ali.
Então, o que eles falaram ali? O que falam aqui? Pô, vocês não cansam da gente? De novo. Né? Quantas vezes a gente ouve isso? De novo. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiota, e falou-lhe bondoso: com que então, minha irmã, parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto, todavia prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. Olha o doutrinador conversando com a obsessora. E ela responde, né? É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou o meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Olha aí os homens que abusam das mulheres, né? Tem verdadeiros gigolôs por aí. Hã? A mulher obsediando o cara, né? Sim, ele jogou ela na lama e ela falou, não é, agora não posso fazer, ele não tem que pagar? Diz que o Pai, né, que é Deus, é justo, mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu não estou vendo Deus fazer nada, então é justo ele pagar pelas minhas próprias mãos. Ela quer se vingar. E porque o doutrinador desencarnado a fitasse compadecido, murmurou: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso. E pense como procederia. Continua. E pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da vida regalada. O sarcasmo da sorte. Então ela disse assim, a mulher que estava obsediando o rapaz, virou-se para o doutrinador e disse, né? E se fosse o senhor a mulher? O senhor está falando para eu perdoar, mas se fosse o senhor? Ponha-se no meu lugar. Como que você procederia? São inteligentes, né? É, claro que são inteligentes, é gente. Tem resposta para tudo. Prontificar-se-ia desculpar os malvados que lhe atiraram a lama ao coração? Ponha-se no meu lugar. Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Você esquecer tudo, deixar tudo para lá? E o teu caráter? Eu não acredito que o senhor ia fazer isso, né? O senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho, ela está dizendo, eu perdoo. Há condições de eu perdoar, mas as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Quer dizer,
Eu perdoo se ele passar pelo mesmo que ele me fez passar. Caraca. Que perdão estranho. Há uma condição para o meu perdão, se ele sofreu o que ele me fez sofrer. Nossa, isso é... Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Quer dizer, ele infelicitou-me e reencarnou. Ele não estava lembrando do que ele fez. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de estima alheia. E o que me deve? Né? Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que ele me deve, né? O que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral, não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou. Vai, Adilane. Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a porcentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir, de fato, o título de vítimas. O que ele está dizendo aqui? Ele retruca, né? Tudo bem, mas na grande percentagem dessas situações, a gente tem culpa também. Né? A gente também tem culpa. Né? Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítima. Então, olha, em situações raríssimas, porque a gente sempre tem culpa. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Daí aquela passagem que todo mundo fala, né? Repete, um passarinho sobrevoar a sua cabeça, tudo bem. Mas daí ele fazer ninho, continua. Dos trabalhadores? Eu acho que foi no capítulo anterior que você leu agora, que fala que ainda assim, ainda talvez fosse necessário uma expiação. Ainda assim fosse necessário. Mesmo resolvendo tudo, o problema, ainda assim existem coisas que a gente precisa passar. Ah, tá. Ainda assim tem que passar. Exatamente. Exatamente. Pois é. E ela, se ela fosse vítima, ela também teria a parte dela de culpa. Graças a Deus se evitou um crime ali. Graças a Jesus, né? Se evitou um grande crime. É porque sempre está focando aquela circunstância, sempre está focando a vida espiritual. Sem estar o passado. Não só a vida espiritual, mas outras encarnações. Nesse ponto... Vai lá, que a gente tem que parar já por causa da hora. Mas vamos ver se a gente acaba pelo menos essa discussão aí, né? Vai, Adilane. Tá, não vai acabar não, senhor. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperamente. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura de justiça. E com riso irônico, terminava. Aliás, a justiça pregoada por Jesus. Ainda responde, ainda fala em nome de Jesus. O missionário não exaltou, antes o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata, e disse-lhe bondoso: Pode ir. A justiça. É isso, gente. A gente vai ter que parar por causa da hora. Quando... Vamos parar aqui.
Lema a justiça. Porque semana que vem vocês lembram aí, para a gente não ter que ir lá para o início. A gente pode começar nesse ponto. Vamos Dia continuar 22. daqui, a gente lembra do que a gente estudou até aqui e vamos até a fim. Está contratada, viu? E esse capítulo é longo, hein? A gente não deve acabar nem na aula que vem. Mas muito bom, né? Muito bom, porque fala da gente, fala bem pertinho de nós. E eu vejo os nossos nomes ali, né? Os nossos nomes, os nossos filhos, né? Nosso companheiro de trabalho aqui. 385. O importante é a minha página, vocês se viram aí. É 385. 385. Hã? A da Dilane tem que ter. Qual é da tua, Dilane? 313, é igual a dele, tá certinho. Qual é a tua? 313. Fala todas essas páginas, pronto. Vamos fazer a nossa prece, que nós avançamos um pouquinho, mas foi muito bom o estudo, né? Foi ótimo. Então vamos apagar as luzes para a gente concentrar melhor. E como tratamos de sofrimento, de dor, e certamente muitos espíritos aqui só que sofrem, como o caso lido e estudado esta noite, rogamos por esses irmãos, Senhor, que eles tenham forças para perdoar. E mais, nós que estudamos, nós encarnados, que estamos presentes a essa sessão, certamente temos perseguidores, certamente fizemos o mal outrora, então pedimos perdão pelo mal que fizemos e pedimos, Senhor, que esses que sofreram o nosso mal vejam o esforço que estamos fazendo para nos regenerarmos e eles tenham a força necessária para nos perdoar. E assim que a lei de Deus permitir, devolvermos tudo aquilo que tiramos, seja o ouro, seja a liberdade, seja a esperança, e que Deus nos dê forças para assim procedermos, devolver tudo aquilo que tiramos um dia. Bendita a doutrina espírita que tanto nos esclarece. Bendito seja Allan Kardec. Bendito sejam os seus seguidores, como o nosso irmão André Luiz, o Chico e tantos outros, que veio nessa missão de nos esclarecer. Perdoa-nos, Senhor, porque somos todos endividados da Tua lei. Rogamos por todos esses que disse a rainha de França em sua belíssima mensagem. Oramos por todos eles, quando ela disse: lembre-se de nós que não alcançamos o reino dos céus. Mas, Senhor, nenhum de nós aqui alcançamos ainda o reino dos céus. Então rogamos por todos os que sofrem, por todos os que choram, por todos os que se arrependem. Rogamos por esta rainha de França, que ela esteja bem onde quer que ela se encontre, pelos seus esclarecimentos, bem como esses espíritos que fazem parte dessa história, esses médiuns obsidiados e os desencarnados, que Deus os ajude, que eles já tenham se regenerado, se recuperado, que eles tenham perdoado. Mas se isso não aconteceu, Senhor, nós rogamos por eles. Faça a eles tudo o que nós gostaríamos que fizesse a nós. Ajuda a todos nós que não alcançamos o reino dos céus. Obrigado, André Luiz, obrigado, Chico, obrigado, Altivo, obrigado, irmãs queridas, obrigado, Lurdinha, meu grande e único amor.
Obrigado a todos vocês que se fazem presentes nessa casa de amor. Em nome do amor, em nome da direção espiritual desta casa, em nome do André Luiz, do nosso querido Chico, de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.